Então, vamos falar um pouquinho da indústria 4.0. Então, começar aqui. A primeira pergunta é de onde que vem esse 4.0, né? E o jeito que a história foi contada, ela é muito interessante. Eu acho que foi uma construção inteligente, assim, de quem mostrou os conceitos, né? Todos nós estudamos, né, no segundo grau, a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial inglesa, né? Que deu para a Inglaterra uma vantagem competitiva gigantesca, né? O reino inglês era o reino where the sun never sets. É um reino onde batia sol em qualquer momento do dia. Ele era tão grande que algum lugar do reino inglês tinha sol. Em qualquer momento que você olhasse. Né? Então era da Austrália, Estados Unidos, coisas na África, Índia, era um reino gigantesco. E um dos motivos que eles chegaram nisso foi a Revolução Industrial, que é a máquina a vapor. Né? Então a máquina a vapor ela trouxe uma capacidade produtiva gigantesca para o ser humano, né? E a Revolução Industrial, aí eu vou falar umas polêmicas aqui, vocês não precisam considerar elas totalmente verdadeiras, mas a Revolução Industrial que permitiu a gente a ter excesso de produção e reduzir a nossa lógica da vida de uma vida que era de subsistência para não precisar ser mais de subsistência. Então, na época, imediatamente da Revolução Industrial, você trabalhava todo dia para você plantar, colher, ou você morria. E pegar água e fazer tudo. Imediatamente depois da Revolução Industrial, é lógico que tem uma degradação das condições humanas logo depois, mas você começa a ter uma produção que não precisaria você estar trabalhando o tempo inteiro. E hoje a gente vê que nós temos hoje excesso, né? Que tem outros pontos que nós temos que discutir, ambientais e tal. A gente consegue produzir muito mais, com muito menos trabalho, né? Então, a gente pensar hoje, as pessoas trabalham 30, 40 horas. Se a gente olha no Brasil, há 10 anos atrás, 48 horas era o padrão. Nós estamos nem muito longe. Eu acho que muitos de vocês nem passaram por isso, né? A migração do 48, 44, 40 foi muito rápida. E antes, mais ainda, né? E uma das coisas que possibilita isso é o trabalho ser feito de maneira mais eficiente. E a máquina a vapor veio nisso. Um dos grandes engenheiros foi o Charles Watt. O Watt, que é da medida de energia, né? Energia elétrica, né? De megawatt, né? Potência, né? Potência, watt, de megawatt-hora é energia. Né? E ele foi um dos grandes pais disso. Então foi realmente uma grande revolução tecnológica, impactou o mundo fortemente e deu para a Inglaterra uma vantagem competitiva gigantesca. Quando chega, aqui nós estamos colocando em 1800, que começa no finalzinho de 1800, mas de fato a gente consolida aí no começo do século XX, 1900 e pouco, começa a eletricidade. Então, a eletricidade vem revolucionar de novo, né? Porque a eletricidade é muito mais fácil de transportar e ela gerou mais eficiência em diversos processos. Então, tem vários processos que geraram mais eficiência. E tem aqui, a gente não colocou aqui, tem outro fator que é importante na segunda revolução industrial, é quando a gente começa a entender os processos de gestão, em particular o Fordismo. Né? Então, vocês já devem ter escutado sobre isso, né? A produção em série, em grande escala, né? Ela também acontece nesse período. Né? Então, a segunda revolução industrial, ela é desse período. Então, grandes exemplos, né? A produção em série, a indústria automobilística, que ela aparece aí, quer dizer, uma nova indústria completa surge com essa revolução, né? Possibilitou que as fábricas fossem mais eficientes. Então, muita coisa aparece na segunda revolução industrial, né? E o que a gente estudou lá no segundo grau, o Fordismo faz parte disso, que é esse processo de entender, né? E bem o Taylor também, né? Que fala um pouco de gestão, começa a entender a gestão, medir processos, né? Fazer esse tipo de consideração. Então lá, por volta de 1960, eu acho que de repente até melhor até pôr as datas melhores, né? Porque anos 1900 pode ser tá mais ou menos no meio, né? Então começa a terceira revolução industrial, né? E a terceira revolução industrial, ela é a revolução industrial do silício.
Nós temos o Vale do Silício, né, faz parte disso, mas é da computação, né? Então a computação permitiu, não no sentido de computação, computador pessoal, né, que todo pessoal é final da década de 80, década de 90, mas ela começa a permitir uma grande mudança na indústria. Começa a falar em automação, começa a falar em PLCs, né, os portugueses CLPs, né, controladores lógicos programáveis, começa a falar na eletrônica transistorizada. Então, várias coisas que a gente não conhecia, não tinha como informação, começaram a ficar importante nesse período de 1960. E, em paralelo a isso, também, que a gente não focou aqui, acontece uma outra mudança na maneira de pensar a gestão dos processos, que é o Lean Production, a produção enxuta, né? A produção enxuta, ela nasce nos japoneses lá, a Toyota, o grande líder. Então tem gente que chama até de toyotismo, né? Essa era. E eles começam a mudar a forma de pensar a produção, de uma produção seriada em grande escala, uma produção mais flexível e customizada. Observe que o flexível e customizada é um dos grandes pilares do 4.0, né? A gente quer ser flexível e customizado, né? Então começa lá o Lean Production, vocês vão ver muito sobre isso, vocês procurarem, vocês vão achar muita informação sobre isso, vem desse momento. E as ferramentas que a gente fala hoje, que é muito importante a gente entender isso, o Kanban, ele já aparece, né, tanto economia japonês, já aparece nesse período do Lean Production. E o ágil em si, ele é uma versão do Lean Production com uma visão refinada anos depois, né? Aí, quase 4 décadas depois, né? A gente começa a falar no ágil de uma maneira no começo dos anos 2000, então, se mais de 40 anos depois, mas ele muito dos conceitos, dos pilares do ágil vem da produção enxuta da Toyota, né? E a produção enxuta da Toyota levou ela a ser a maior indústria automobilística de muito tempo. Acabou de ser ultrapassada pela Tesla, né? A Tesla, curiosamente, é a líder da quarta revolução industrial do setor automobilístico, né? Se a gente pegar aqui a Ford, é a líder da segunda revolução industrial do setor automobilístico, a Toyota da terceira e a quarta, até o momento, né? A Tesla é a líder. E a 4, ela é da inteligência, da flexibilidade, da integração. Então, ela vem quebrar vários paradigmas que foram colocados desde então. Então, tem uma história, você já deve ter escutado sobre isso, quando o Ford lançou os primeiros carros, Ford T, né? Ele falava que você pode escolher qualquer cor, desde que seja preto. Então, a ideia da escalabilidade era você fazer tudo da mesma cor para você ter ganho de escala. Você saber, você ganhar proficiência no que você está fazendo. Ser capaz de aumentar a sua produtividade a partir da repetição, né? Então, esse foi o princípio de gestão que norteou, é um dos princípios, né, que nortearam o Fordismo, né? Quando a gente fala no contexto atual, quantas cores de carro existem? São de milhares. A ideia é ser infinita. Se o André quiser um carro amarelo com bolinha verde, ele vai poder ter um carro amarelo com bolinha verde. A ideia é que o processo industrial seja tão flexível, mas tão flexível, que você customizar em quase todos os níveis de detalhes, sem ter perda de ganho de escala. Então, se as pessoas me perguntassem, talvez, qual a principal questão da indústria 4.0, o principal conceito é ser capaz de fazer customizações em grande escala, né? E isso talvez é uma das coisas mais... É um conflito, não sei se é claro para vocês. A gente sempre trabalhou com grande escala fazendo igual, né? Fazer igual, fazer igual, fazer igual. E quando eu penso nisso 4.0, eu quero fazer customizações em grande escala.